Nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, a atenção centrou-se na Europa e no norte de África, tendo as ações de Adolf Hitler sido a principal força motriz, enquanto os aliados lutavam para resistir ao avanço nazi pelos continentes. No entanto, à medida que 1942 avançava, a Segunda Guerra Mundial foi tomando proporções globais, com as ramificações do ataque surpresa japonês à Marinha Americana em Pearl Harbor, em dezembro de 1941, a tornarem-se cada vez mais evidentes. Os acontecimentos no Teatro de Guerra do Pacífico estavam a intensificar-se, à medida que o Império do Sol Nascente estendia o seu alcance mais para sul, expandindo o seu perímetro defensivo em direção à Austrália, e a Nordeste começava a aventurar-se perigosamente perto da costa ocidental da América. A força aparentemente imparável do expansionismo japonês estava, no entanto, prestes a enfrentar um sério desafio, e ao olharmos um pouco mais de perto para os meses de abril a junho de 1942, descobriremos que os japoneses não tiveram as coisas à sua maneira durante muito tempo. Um gigante adormecido tinha sido verdadeiramente acordado em Pearl, e à medida que os americanos entravam na arena da guerra, rapidamente começaram a fazer sentir a sua presença. Desde os audaciosos Doolittle Raids americanos a Tóquio, passando pela Batalha do Mar de Coral e pelos dramáticos acontecimentos de Midway, todas as vantagens obtidas pelo Japão em Pearl Harbor estavam prestes a ser contrariadas em grande estilo pelas forças do Shimoakuma, à medida que a maré da guerra no Pacífico começava lenta, mas seguramente a mudar. A criação de uma esfera de coprosperidade na Ásia Oriental, livre dos grilhões dos impérios ocidentais, era há muito o desejo dos governantes do Japão, e, em abril de 1942, parecia que o Império do Sol Nascente era mais vasto do que alguma vez tinha sido. A guerra no Sudeste Asiático e no Pacífico tinha sido muito bem sucedida, e os japoneses controlavam agora as partes estrategicamente mais importantes da costa chinesa e tinham ocupado a Malásia, a Tailândia, as Índias Orientais Holandesas e a maior parte da Birmânia. No Pacífico, detinham a ilha Wake, a Nova Bretanha, as ilhas Gilbert e Guam e, embora a tentativa de conquistar novos territórios continuasse, as perspectivas eram sombrias para os aliados. Nos primeiros meses da guerra com o Japão, valiosos postos avançados britânicos e americanos tinham caído rapidamente nas mãos das forças invasoras, e milhares de pessoas eram agora prisioneiras de guerra, apanhadas indefesas atrás das linhas inimigas. Até Singapura, outrora considerada uma fortaleza britânica inexpugnável, tinha sido esmagada pelos japoneses, o que constituiu um golpe devastador para os comandantes aliados. Entretanto, os Estados Unidos tinham perdido valiosas bases militares e em breve perderiam a sua posição nas preciosas Ilhas Filipinas. Depois de invadirem a capital, Manila, os japoneses estavam agora a avançar mais para sul,
no encalço das tropas aliadas em retirada, e parecia haver poucas hipóteses de travar o avanço do Japão para dominar completamente o Pacífico. Com uma série de vitórias para se vangloriarem, muitas das tropas japonesas estavam de facto tão satisfeitas com o que tinham conseguido até então, que em algumas regiões do novo império tiraram algum tempo para relaxar. Por enquanto, a ameaça ocidental ao seu domínio no Pacífico parecia ter sido eliminada, e os japoneses estavam confiantes de que poderiam manter os seus novos territórios conquistados com facilidade. No entanto, a Grã-Bretanha e a América estavam a preparar-se para contra-atacar e não aceitariam tal beligerância sem alguma forma de retaliação. Dias depois do ataque a Pearl, o primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, correu para Washington para iniciar conversações com o presidente Roosevelt e, a 26 de dezembro de 1941, num discurso perante o Congresso dos Estados Unidos, afirmou a sua determinação inabalável em esmagar o novo inimigo oriental. What kind of a people do they think we are? Is it possible they do not realize that we shall never cease to persevere against them until they have been taught a lesson which they and the world will never forget? A Grã-Bretanha tinha estado sozinha na sua luta contra o eixo desde a queda da França, no verão de 1940, e a entrada da América no conflito global tinha sido recebida com grande alívio por Churchill. Agora, Roosevelt, Churchill e o líder soviético, Joseph Stalin, que combatia as forças nazis desde junho de 1941, estavam unidos contra o eixo e havia finalmente uma esperança real de que os aliados pudessem vencer a guerra. Contudo, à medida que os comandantes eram afetados ao teatro de guerra do Pacífico, não havia dúvidas de que os desafios que se avizinhavam eram grandes. O almirante Chester W. Nimitz tinha assumido o comando da frota do Pacífico 2 semanas após o ataque japonês à base naval americana no Hawaii, e com muitos navios de guerra e destroyer afundados durante o ataque, estava bem ciente de que levaria tempo a recuperar as ruínas e a devolver a frota americana à sua antiga glória. Confrontado com a coordenação de um ataque através do Pacífico, um oceano que cobria mais de 65 milhões de milhas quadradas, não havia dúvida de que, nos primeiros meses da guerra, Nimitz estava a operar em considerável desvantagem. No entanto, havia uma coisa que os americanos tinham a seu favor. Os porta-aviões, que estavam destinados a desempenhar um papel vital nas batalhas do Pacífico, não estavam em Pearl Harbor quando os aviões japoneses invadiram o local, criando uma vantagem que a marinha dos Esquamikara iria explorar ao máximo. Entretanto, à medida que crescia o receio de que o Japão avançasse em breve para sul, em direção à Austrália e à Nova Zelândia, a primeira resposta dos aliados exigia o estabelecimento de bases nos confins do Pacífico, para que fosse possível lançar um contra-ataque. As remotas ilhas da Nova Caledônia, Fiji e Espírito Santo, situadas a nordeste da Austrália, há muito que se encontravam na esfera de influência ocidental, pelo que não tardaram a ser iniciados os trabalhos para aí estabelecer bases militares. Com as ferozes batalhas travadas no teatro de guerra europeu, encontrar reservas aéreas e navais suficientes para enviar para o Pacífico revelou-se extremamente difícil para os aliados, e os valiosos abastecimentos chegaram a um ritmo menos que ideal. Enquanto os japoneses se apressavam a expandir as fronteiras do seu império, as unidades de engenheiros aliados corriam contra o relógio para completar o seu trabalho, tentando muitas vezes realizar o impossível à medida que negociavam o terreno difícil.
inevitável que haja um revés ocasional, mas os aliados nunca vacilaram na sua determinação de travar os japoneses e, em abril de 1942, a situação não podia estar num ponto mais crítico. Desde a invasão das Filipinas, em 8 de dezembro de 1941, as forças americanas e filipinas, lideradas pelo general Douglas MacArthur, tinham travado uma batalha desesperada contra os invasores japoneses. À medida que a situação se deteriorava, o presidente Roosevelt ordenou a MacArthur que partisse para assumir o comando das operações no sudoeste do Pacífico a partir da relativa segurança da Austrália. E embora estivesse relutante em deixar os seus homens, MacArthur acabou por obedecer às ordens do seu presidente a 11 de março, mas não sem antes prometer regressar. Foi pouco consolador para as tropas que ficaram nas Filipinas e que no início de abril se viram encurraladas na península de Bataan, ao largo da ilha principal de Luzon. As forças navais aliadas na área tinham sido destruídas numa série de batalhas em torno de Java, e com quase todos os territórios vizinhos sob controle japonês, as tropas estavam agora isoladas da maior parte dos seus abastecimentos e cercadas pelo inimigo. Quando os japoneses lançaram o seu novo ataque aéreo e de artilharia, rompendo as defesas dos aliados, os homens, desgastados pela má nutrição, doença e fadiga de combate, estavam demasiado fracos para contra-atacar e renderam-se. Alguns dos soldados aliados conseguiram fugir para a ilha de Corregidor, a sul de Bataan, mas os batalhões de infantaria japoneses avançaram rapidamente e empurraram os defensores de volta para Malinta Hill. Para desespero de todos os que ficaram a lutar, a bandeira americana foi rapidamente arriada e o general Jonathan Wainwright, que substituíra o general MacArthur, não teve outra alternativa senão aceitar as condições de rendição do general Masaharu Homa. Em consequência, a 8 de maio de 1942, as Filipinas estavam oficialmente perdidas. Mas havia uma tragédia ainda maior para os aliados enfrentarem com a queda das Filipinas. Os japoneses tinham capturado 80 mil prisioneiros aliados. Todos eles precisavam de ser transportados para campos de prisioneiros. E perante uma tarefa tão grande, foi decidido que deveriam caminhar 60 quilômetros até uma estação ferroviária em San Fernando. A Marcha da Morte de Bataan, que viria a ser apelidada de Marcha da Morte de Bataan, teve início a 10 de abril e revelou-se uma provação terrível para os homens, já de si subnutridos e doentes. Milhares perderam a vida devido à exaustão, à fome, à desidratação e à doença, enquanto muitos outros foram brutalmente assassinados pelos seus captores. Foi um aviso claro de que entrar em guerra com o Japão teria um custo elevado em termos de baixas, uma vez que os prisioneiros de guerra foram tratados com amargo desprezo pelos soldados japoneses, que consideravam a rendição uma desonra. Entretanto, à medida que as notícias do tratamento brutal dos homens em Bataan chegavam à América, foram postos a circular cartazes a publicitar a atrocidade e as emoções não tardaram a exaltar-se entre a população americana. A determinação dos aliados em esmagar os japoneses estava agora mais determinada do que nunca, e o presidente Roosevelt já tinha posto em marcha planos para atingir o coração do Japão, bombardeando a sua capital, Tóquio. Após o ataque a Pearl, Roosevelt tinha se empenhado em restaurar a moral pública e, tendo em conta os acontecimentos posteriores nas Filipinas, estava agora ansioso por demonstrar aos americanos e ao povo do Japão que o Império do Sol Nascente não era invulnerável a ataques. Com um projeto tão ambicioso em mente, o tenente-coronel Jimmy Doolittle, um dos mais famosos aviadores e engenheiros aeronáuticos da América, foi escolhido para planear e executar o ataque. Ao longo dos anos, Doolittle tinha ganho uma série de prêmios pelos seus feitos e tinha feito muitas contribuições importantes para a tecnologia da aviação, mas a tarefa que tinha pela frente seria um dos seus maiores desafios até então. O principal problema que enfrentava era o facto de a América não ter bases dentro do raio de ação dos bombardeiros em Tóquio,
E, embora um ataque pudesse ser lançado a partir de porta-aviões, os aviões que eram normalmente utilizados nestes navios não seriam capazes de causar grandes danos. Após uma longa deliberação, foi finalmente concebida a ideia de adaptar os bombardeiros B-25 gigantes, de modo a que fossem suficientemente leves para descolar do convés dos porta-aviões, e no início de abril, estes aviões altamente modificados estavam a bordo do USS Hornet e a caminho do Pacífico. O vice-almirante Mark Mitcher capitaneava o porta-aviões, a partir do qual Doolittle lançaria o seu ataque, enquanto a força de intervenção seria conduzida para águas inimigas e protegida pelo vice-almirante William Halsey, a bordo do USS Enterprise. Halsey tinha, de facto, um problema particular com os japoneses. Quando Pearl Harbor foi atacada, Halsey estava a enviar aviões para a ilha Wake e encontrava-se a 250 milhas a oeste do Hawaii. Ao saber do ataque, jurou vingar os milhares de americanos mortos na base naval, e a sua determinação em derrotar os japoneses rapidamente lhe granjeou uma reputação. Enquanto o USS Hornet e o USS Enterprise se aventuraram perto das portas do Império Japonês, Halsey enfrentaria, no entanto, um obstáculo na sua demanda de vingança. No dia 18 de abril, um barco japonês avistou a força de intervenção e, apesar de terem sido enviados sinais de aviso para o Japão, havia agora o perigo de serem lançados aviões japoneses baseados em terra, pondo em risco os preciosos porta-aviões americanos. Halsey decidiu que o ataque ao Japão deveria começar imediatamente e, em breve, a tripulação a bordo do USS Hornet apressou-se a preparar os seus aviões. O avião tinha menos de 470 pés de pista e nenhum dos pilotos, incluindo Doolittle, tinha alguma vez descolado de um porta-aviões. De facto, nunca ninguém tinha tentado lançar um bombardeiro do tamanho de um B-25 a partir do convés de um porta-aviões, o que tornava a tarefa um desafio, para dizer o mínimo. Mas o treino rigoroso que as tripulações voluntárias do exército tinham recebido tinha claramente valido a pena, e todos os 16 B-25 carregados com as suas cargas mortais de bombas incendiárias e altos explosivos foram lançados com sucesso. Embora o alerta japonês significasse que os aviões estavam agora a descolar a 180 milhas do seu local de lançamento original, o tempo favorável iria ajudá-los ao longo do caminho, e os bombardeiros em breve estariam a aproximar-se dos seus alvos com um avião de Doolittle ao leme. Seis horas após a descolagem, os aviões chegaram a Tóquio e ao meio-dia começaram a lançar bombas sobre a capital e as áreas circundantes. Encontraram pouca resistência e o impacto causado foi exatamente o que Roosevelt esperava. Os japoneses ficaram tão chocados com o ataque que os comandantes militares de alto nível começaram a culpar-se uns aos outros e o mortificado comandante da defesa aérea de Tóquio foi obrigado a suicidar-se. Entretanto, os esquadrões de caça japoneses regressaram a casa e um grupo de porta-aviões foi retirado do Oceano Índico para proteger as águas nacionais. Apesar de os Estados Unidos terem saudado os pilotos do ataque Doolittle como heróis nacionais, nem todos os homens que enfrentaram o ataque conseguiram regressar com vida. 2 tripulações seriam aprisionadas pelos japoneses depois de aterrarem em território inimigo, e 3 desses homens acabariam por ser executados. Entretanto, Doolittle, juntamente com muitas das outras tripulações, foram ajudados por militares e civis chineses no leste da China, que os abrigaram e garantiram a sua segurança. No entanto, este facto teria consequências trágicas para os chineses, uma vez que o Japão lançou uma campanha de retaliação que mataria 250 mil de habitantes da região. Uma retaliação tão cruel revelou até que ponto o ataque a Tóquio tinha ferido o orgulho japonês. E, embora os danos no próprio Japão não tenham sido tão graves como Doolittle esperava, o fato de os bombardeiros americanos terem atingido a pátria teria um efeito profundo na tomada de decisões do Japão, na etapa seguinte da sua guerra no Pacífico.
À medida que as fronteiras do Império se tornavam cada vez maiores nos primeiros meses de 1942, havia muito desacordo entre os comandantes japoneses de topo sobre o próximo curso de ação a tomar. O almirante da frota, Ozami Nagano, chefe do Estado-Maior Naval, tinha apoiado vivamente a liderança de novos ganhos territoriais, uma estratégia que tinha o apoio total do exército imperial japonês. Pretendiam que o próximo ataque se centrasse no isolamento da Austrália, que poderia ser utilizada como uma potencial base americana, e foi proposto que, como parte da construção do seu império, o Japão ocupasse Port Moresby, na Nova Guiné, e Tulagi, nas Ilhas Salomão. Isto reforçaria as posições defensivas japonesas no Pacífico Sul e proporcionaria uma base a partir da qual se poderia atacar a Austrália, que estaria então ao alcance de aviões baseados em terra. Os japoneses já tinham começado a aproximar-se do continente australiano e, depois de terem tomado a Nova Bretanha, a maior ilha da Nova Guiné, em janeiro de 1942, tinham estabelecido uma base importante na cidade de Rabaul. Os australianos estavam bem cientes dos perigos que isto representava para o seu país e, em fevereiro de 1942, os seus receios foram mais do que justificados quando os aviões japoneses, reunidos na mesma força de intervenção que tinha atacado Pearl Harbor, voaram em direção à costa norte da Austrália. A estes juntaram-se logo poderosos bombardeiros terrestres e, à medida que se aproximavam para o ataque, o porto de Darwin enfrentou um bombardeamento que seria ainda mais devastador do que o ataque a Pearl. Ao apoderar-se de novas bases nas Ilhas Salomão e na Nova Guiné, Nagano esperava que a Austrália ficasse ainda mais isolada e que a ocupação de Port Moresby e Tulagi não só assegurasse a defesa de Rabaul, como servisse de ponto de partida para a conquista da Nova Caledônia, das Ilhas Fiji e de Samoa. Isto, por sua vez, cortaria as linhas de abastecimento e de comunicação entre os Estados Unidos, a Austrália e a Nova Zelândia. No entanto, nem toda a gente no Japão estava de acordo com Nagano e o almirante Isoroku Yamamoto, que tinha planeado o ataque a Pearl Harbor, acreditava que, em vez de continuar a conquistar mais território, o Japão deveria concentrar-se na criação de um tampão de defesa para o seu novo império. Os japoneses tinham agora à sua disposição uma fonte inesgotável de recursos que podiam ser recolhidos no território que detinham em redor do Pacífico e mais além. No entanto, as rotas de abastecimento entre o continente japonês e os países ocupados precisavam de ser protegidas, e para isso, Yamamoto estava ansioso por eliminar a ameaça de intervenção americana. O almirante japonês estava ciente de que a incapacidade de destruir os valiosos porta-aviões em Pearl tinha sido um erro fatal e que, para garantir a sobrevivência do Império e, na verdade, do próprio Japão, era essencial terminar o que tinha começado em dezembro de 1941 e completar a destruição da frota americana. Yamamoto começou a conceber um plano para atrair os porta-aviões americanos para o alcance de uma força de intervenção japonesa, para uma batalha monumental que asseguraria o controle japonês do Pacífico Central. Escolheu como alvo o atol de Midway, duas pequenas ilhas de coral que se situavam no extremo noroeste da cadeia de Ilhas Havaianas. A base americana situava-se aqui suficientemente longe do Havaí para diminuir o risco de uma força aérea pesada baseada em terra ameaçar os navios japoneses. E não só seriam enviados valiosos porta-aviões americanos para proteger o atol, como, se capturado, Midway alargaria ainda mais o perímetro defensivo japonês e até forneceria uma base útil para lançar ataques à costa oeste da América. No entanto,
e Yamamoto teve dificuldade em convencer o almirante Nagano de que um ataque a Midway deveria ser prioritário, e até 18 de abril de 1942, os preparativos centraram-se no avanço para sul, em direção à Austrália, e não na destruição da frota americana. Só quando Jimmy Doolittle lançou o seu audacioso ataque a Tóquio é que a opinião pública se inclinou a favor de um ataque a Midway. Com o receio crescente de que a pátria fosse vulnerável a ataques aéreos, o primeiro-ministro do Japão, General Tojo, concordou que os recursos deveriam ser concentrados na defesa do Império e na eliminação da ameaça americana. No entanto, em meados de abril, era demasiado tarde para retirar as forças que se preparavam para avançar sobre Port Moresby e Tulagi, e por enquanto, a Batalha de Midway teria de esperar. O avanço para a Austrália, com o nome de código Operação MO, foi agendado para o início de maio, e toda a campanha foi colocada sob o comando do protegido de Yamamoto, o almirante Inoue. Este, por sua vez, coordenaria vários grupos que incluíam uma força de ataque de porta-aviões, comandada pelo vice-almirante Takagi, uma força de invasão de Tulagi, comandada pelo contra-almirante Kyohide Shima, e haveria também uma força de invasão de Port Moresby. O que os japoneses não se aperceberam, porém, foi que os americanos tinham decifrado seus códigos, e à medida que o tráfego de sinais era interceptado pelos serviços secretos americanos e britânicos, o almirante Nimitz foi informado do ataque iminente a Port Moresby. A notícia foi tratada com muita seriedade pelo comandante americano, que estava ciente de que a Austrália ficaria vulnerável se os japoneses estabelecessem bases tão perto do país. Depois de consultar o almirante Ernest King, chefe da marinha dos Edskindeld, foi decidido que as invasões deveriam ser combatidas com todos os porta-aviões que as forças aliadas pudessem reunir. Uma frota centrada em 2 grupos de porta-aviões foi rapidamente reunida e incluía a Task Force 17, baseada no porta-aviões USS Yorktown, e a Task Force 11, baseada no porta-aviões USS Lexington. O contra-almirante Frank Fletcher, que já tinha estado em ação no Pacífico após o raid às Ilhas Marshall e Gilbert em fevereiro, foi colocado no comando do Yorktown e estaria também no comando geral da missão. Entretanto, o contra-almirante Aubrey Fitch comandaria o Lexington e haveria também uma força conjunta de cruzadores australiano-americanos para prestar apoio adicional. A Task Force 44 seria comandada pelo contra-almirante John Crace, da Royal Navy. À medida que os navios se dirigiam para a Nova Guiné e para as Ilhas Salomão, iriam encontrar muitos perigos pelo caminho, com mar alto e ventos fortes para combater, mas não havia dúvida de que todos os homens a bordo estavam dispostos a enfrentar a pior das tempestades. Se isso significasse ter a oportunidade de atacar os japoneses. Enquanto os porta-aviões se deslocavam mais para o oeste, depressa se fizeram os preparativos para o ataque. As bombas eram carregadas nos aviões, e os pilotos preparavam-se para a missão que tinham pela frente. Finalmente, a 3 de maio, chegou a notícia de que a força de invasão de Shima tinha chegado às Ilhas Salomão. Quando as tropas japonesas começaram a chegar a Tulagi, Fletcher alterou a rota para se dirigir para norte em direção ao inimigo, e no dia 4 de maio, 60 aviões foram lançados em 3 vagas a partir de Yorktown, apanhando as forças de Shima completamente de surpresa. O ataque foi um sucesso, e para além de atingir 3 caça-minas e 4 hidroaviões, os americanos conseguiram afundar um importante contra-torpedeiro japonês. No entanto, os japoneses continuariam a manter Tulagi enquanto começavam a trabalhar para estabelecer uma base de hidroaviões na ilha.
Depois de ter infligido danos consideráveis à frota japonesa, Fletcher levou a sua força de intervenção para sul, para se encontrar com os navios de Cressy e Fitch, mas agora os japoneses tinham conhecimento da presença de porta-aviões americanos na zona. Ansioso por realizar o que Yamamoto esperava fazer em Midway, era agora a vez do almirante Takagi participar na ação. Liderou a sua força de ataque de porta-aviões da sua posição 350 milhas a norte das Ilhas Salomão e entrou no Mar de Coral para caçar os aliados. Foi uma viagem rumo ao desconhecido, pois o cenário estava montado para a primeira batalha de porta-aviões da história. Um comandante americano comentaria mais tarde que a Batalha do Mar de Coral foi, sem dúvida, a área de batalha mais confusa da história mundial. E, de facto, à medida que os aviões de busca eram enviados de ambos os lados para procurar navios inimigos, os americanos e os japoneses jogavam um jogo do gato e do rato. Na confusão da caçada, alguns aviões disparavam sobre as suas próprias forças, outros tentavam aterrar em navios inimigos, mas finalmente, no dia 8 de maio, travou-se a batalha decisiva. Por volta das 8h20 dessa manhã, cada lado avistou o outro quase em simultâneo e apressou-se a lançar os seus aviões. Os japoneses, num ataque combinado, e cada porta-aviões americano em forças de ataque separadas. Às 9h25, todos os aviões tinham sido lançados e, enquanto os porta-aviões se dirigiam um para o outro, a força de ataque do Yorktown atacou às 11 horas para ser recebida por 16 caças Zero japoneses, que protegiam o porta-aviões Shokaku e o seu navio irmão. Enquanto os aviões se lançavam e voavam pelo ar, evitando o fogo antiaéreo, o Shokaku foi atingido por 2 bombas de 1.000 libras que causaram grandes danos na sua cabine de pilotagem, e em pouco tempo, com mais ataques do Lexington, estava fora de combate. Mas os japoneses não tardaram a ripostar, e 14 aviões atacaram o USS Lexington num movimento de pinça. O Lexington foi atingido 2 vezes por torpedos, antes de os bombardeiros de mergulho atacarem novamente o navio. Entretanto, uma bomba explodiu no convés do Yorktown, mas enquanto o porta-aviões de Fletcher sobreviveria mais um dia, o Lexington não teria tanta sorte. As bombas tinham rompido um tanque de combustível e, à medida que as faíscas incendiavam os fumos que se tinham acumulado no porta-aviões, seguiu-se uma série de explosões dramáticas que conduziram a incêndios incontroláveis. À medida que os navios eram chamados para ajudar na evacuação, mais de 2.500 homens apressaram-se a fugir do Lexington. Nesta altura, cada um dos lados tinha sofrido danos consideráveis, e à medida que os sobreviventes eram puxados para um local seguro, tanto os americanos como os japoneses decidiram retirar as suas forças. Os resultados da batalha tinham sido dispendiosos para os americanos, e com a perda do USS Lexington, bem como de outros navios e muitos aviões, parecia que os japoneses tinham obtido uma vitória tática. No entanto, a Batalha do Mar de Coral daria, de facto, a maior vantagem aos americanos. Com uma forte força aliada na área, e com 2 dos seus porta-aviões danificados, os japoneses temiam agora que muitas das suas embarcações de desembarque pudessem ser destruídas se avançassem com a invasão de Port Moresby. O ataque foi cancelado e, com ele, o avanço para as aproximações a norte da Austrália. A missão de Nimitz tinha sido um êxito e, por enquanto, a Austrália estava a salvo. Embora os progressos japoneses tivessem sido travados no Pacífico Sul, no teatro de guerra do Sudeste Asiático, o avanço prosseguiu.
A frota oriental britânica já tinha sido expulsa do Oceano Índico pelos japoneses, permitindo ao Império alargar ainda mais o seu perímetro defensivo ocidental. E enquanto os submarinos japoneses rondavam agora livremente toda a área, os aliados pouco podiam fazer para impedir o inimigo de avançar mais para o oeste, através da colônia britânica da Birmânia e em direção à Índia, a joia da coroa do Império Asiático Britânico. Nesta altura, a Grã-Bretanha já tinha perdido uma grande quantidade de território para as forças do eixo e Winston Churchill estava claramente preocupado com esta ameaça adicional ao colonialismo britânico. O subcontinente indiano era governado pelos britânicos desde 1858 e Churchill estava relutante em perder uma parte tão preciosa do império. Entretanto, o seu aliado americano, o presidente Roosevelt, tinha outras preocupações. A Birmânia era a rota de abastecimento de ajuda e armas para a China, e era importante mantê-la aberta para que o líder chinês, o generalíssimo Chiang Kai-shek, pudesse continuar a sua guerra contra o Japão sem entraves, mantendo as tropas inimigas ocupadas e impedindo a sua deslocação para o Pacífico Sul. Roosevelt atribuiu ao general Joseph Stilwell o papel de chefe do Estado-Maior do Teatro de Operações China-Birmânia-Índia. Mas enquanto o conflito na Birmânia prosseguia, depressa se tornou evidente que os aliados estavam a travar uma batalha perdida. No final de abril, Lashio, no nordeste da Birmânia, tinha sido tomada cortando a estrada da Birmânia, e Stilwell não teve outra alternativa senão ordenar uma evacuação de emergência. A 6ª de maio, o general americano começou a retirar-se a pé em direção à Índia, enquanto as tropas britânicas tentavam travar o avanço dos soldados japoneses antes de atravessarem elas próprias para a Índia. Em pouco tempo, todas as esperanças de manter a Birmânia tinham sido perdidas, e com a queda do país, o tampão que protegia a Índia deixou de existir. Apesar dos receios de Churchill de perder mais terreno britânico, os japoneses não tinham, na verdade, qualquer intenção de invadir a Índia, e à medida que o mês de maio se aproximava do fim, era evidente que havia outros planos mais ambiciosos para ocupar os seus comandantes. Yamamoto estava agora a finalizar os preparativos para a Batalha de Midway, e em breve chegaria à altura da fase seguinte do ataque do Japão à frota americana. Embora o almirante Nagano, superior de Yamamoto, tivesse finalmente concordado com o ataque a Midway, ainda havia divergências entre os comandantes navais japoneses. Nagano tinha decidido que Yamamoto deveria lançar uma missão separada ao mesmo tempo que a Batalha de Midway, para capturar algumas ilhas vulcânicas escassamente habitadas, que se estendiam por mais de 1000 quilômetros a oeste da península do Alasca. As Ilhas Aleutas ficavam muito a norte de Midway, e Yamamoto apercebeu-se de que a missão adicional iria alargar a sua vasta zona de batalha a proporções incontroláveis, mas Nagano não se deixou dissuadir. As Ilhas Aleutas pareciam ter pouco valor econômico, militar ou estratégico, devido ao seu terreno árido e montanhoso e ao clima rigoroso, mas a sua captura aumentaria ainda mais a defesa do Japão e dificultaria a passagem de navios pelo Pacífico Norte. Havia também a esperança de que o lançamento deste segundo ataque, longe de Midway, pudesse servir de distração, conduzindo alguns navios americanos para norte e enfraquecendo assim a frota dos Tazetquird. Yamamoto deve ter acabado por ver que havia algumas vantagens no plano de Nagano, e embora relutante, acabou por concordar em alargar a área de batalha para incorporar as ilhas perto do Alasca. O almirante japonês enfrentava agora a coordenação do conflito naval mais exigente alguma vez empreendido pelos japoneses, e começou a trabalhar para reunir a maior frota que alguma vez navegou no Oceano Pacífico para a poderosa batalha que se avizinhava. O elemento surpresa era uma parte vital do plano de Yamamoto, pelo que dividiu a imensa frota em 4 grupos separados para que os americanos não fizessem ideia da dimensão real das forças japonesas quando a batalha começasse. A primeira força de ataque de porta-aviões seria liderada pelo almirante Chuichi Nagumo,
que tinha liderado o ataque a Pearl Harbor em 1941 e também tinha forçado os britânicos a abandonar o Oceano Índico, após ataques bem-sucedidos à sua frota no início de 1942. A Força de Nagumo operaria em apoio próximo da Força de Invasão de Midway, comandada pelo vice-almirante Kondo. Entretanto, a força principal, que seguia atrás destas outras duas, seria liderada pelo próprio Yamamoto e atacaria os porta-aviões americanos assim que estes tivessem sido atraídos para o campo aberto. Finalmente, a quarta secção da frota naval, a Força do Norte, deveria separar-se do corpo principal e dirigir-se para norte, para as Aleutas, antes do início da Batalha de Midway. Infelizmente para Yamamoto, a disposição das suas forças seria a maior falha do seu plano, uma vez que os grupos estariam demasiado afastados para se apoiarem mutuamente. De facto, os navios de Yamamoto navegariam 300 milhas atrás da força de ataque de Nagumo e seriam de pouca ajuda quando os americanos lançassem a sua defesa. Entretanto, do outro lado do Oceano Pacífico, a unidade de inteligência de combate da Marinha dos Pirates Network em Pearl Harbor tinha interceptado mais uma vez os códigos japoneses, e todos os esforços de Yamamoto para enganar seriam em vão. Em maio de 1942, o almirante Nimitz tinha recebido a confirmação de que Midway era o próximo alvo dos japoneses. Tinha até a ordem de batalha completa dos japoneses, bem como as datas do ataque, que estava previsto para 4 ou 5 de junho. Enquanto a frota imperial zarpava para Midway sem fazer ideia de que a sua missão já tinha sido revelada ao inimigo, as forças norte-americanas apressaram-se a preparar-se para a batalha que se avizinhava. Midway era o segundo navio mais importante na defesa da costa ocidental da América, a seguir a Pearl Harbor, e depois do devastador ataque à base havaiana, os americanos asseguraram-se de que, desta vez, estavam mais do que preparados para o ataque iminente. Ao contrário dos japoneses, tinham a vantagem de a própria Midway poder ser utilizada como plataforma de lançamento e, para além dos seus próprios aviões, tinha sido enviado poder aéreo adicional do Hawaii, reforçando ainda mais as defesas. Os porta-aviões foram também chamados a proteger Midway e a Task Force 17 de Fletcher foi imediatamente retirada do Mar dos Corais. Embora gravemente danificado, o Yorktown tinha sobrevivido às batalhas contra os japoneses, e depois de ter chegado a Pearl Harbor a 27 de maio, as equipas de trabalho do estaleiro trabalharam sem parar para garantir que estava reparado e pronto para defender Midway dentro de dias. A Task Force 16 de Halsey, com os porta-aviões USS Hornet e Enterprise, já se encontrava em Pearl, embora o próprio Halsey não estivesse suficientemente bem para participar na batalha. Seria substituído pelo contra-almirante Raymond Spruance, que actuaria sob o comando geral do almirante Fletcher. Para além de convocar todo o pessoal do exército e da marinha que pudesse reunir, Nimitz pediu fotógrafos para que os acontecimentos de Midway pudessem ser registrados. O famoso realizador de cinema John Ford conhecia bem Nimitz e viria a captar algumas das imagens mais memoráveis do conflito. No final de maio, tinham sido feitos todos os preparativos possíveis para a batalha que se avizinhava e, com as defesas montadas, as forças americanas pouco mais podiam fazer do que observar e esperar pelo início da ofensiva japonesa. As unidades do corpo aéreo procuravam nos céus os primeiros sinais de um ataque japonês, enquanto no Mar Alto, a armada de Yamamoto se aproximava cada vez mais da base naval. Em comparação com os americanos, os japoneses tinham pouca noção do que estavam a enfrentar. Acreditavam que apenas 2 porta-aviões, o USS Enterprise e o USS Hornet, estariam disponíveis para a defesa de Midway, e estavam convencidos de que o USS Yorktown tinha sido afundado na Batalha do Mar de Coral. Subestimar a força do adversário seria um erro dispendioso, pois na realidade os japoneses enfrentavam não 2, mas 3 grupos de porta-aviões americanos, e o desafio que se avizinhava seria muito mais difícil do que Yamamoto tinha imaginado.
A 30 de maio, os aviões de busca americanos foram lançados de Midway para caçar a gigantesca frota inimiga, e depois de varrerem os mares durante vários dias, os navios da Marinha Imperial foram finalmente avistados. Quando o alarme soou em Midway, na madrugada de 4 de junho, Nagumo ordenou aos bombardeiros de mergulho, torpedeiros e caça-zero que lançassem o seu ataque à base americana, e, em menos de 2 horas, o ataque tinha começado. Aviões americanos, pilotados por fuzileiros navais, tentaram interceptar o ataque e destruíram muitos dos aviões inimigos, apesar das pesadas perdas. Entretanto, enquanto os bombardeiros de mergulho da Força de Ataque de Nagumo sobrevoavam a ilha, os defensores do terreno ripostaram ferozmente e o fogo antiaéreo revelou-se muito mais mortífero do que os japoneses esperavam. A base foi mergulhada no caos quando as bombas choveram sobre a ilha, destruindo tanques de armazenamento de combustível e hangares de aviões. Mas os defensores continuaram a lutar contra as forças inimigas. Quando o primeiro ataque à ilha terminou, foi a vez de os americanos ripostarem, e 2 esquadrões de torpedeiros dirigiram-se para os porta-aviões japoneses. Sem escoltas de caças, não estavam à altura dos Zeros japoneses, e foram quase todos abatidos, mas à medida que as vagas de ataques americanos continuavam, os japoneses mantinham-se distraídos. Estavam demasiado ocupados a concentrar-se na defesa dos seus navios para lançarem um ataque contra a frota americana, e em breve, os aviões dos Kuzeneyutsa tinham quebrado a resistência japonesa. O grupo aéreo do Enterprise atingiu 2 porta-aviões, incluindo o de Nagumo, enquanto os bombardeiros do Yorktown atacaram um terceiro. Em pouco tempo, restava apenas um porta-aviões japonês, ainda operacional, e este contra-atacou, enviando uma onda de bombardeiros de mergulho em direção ao Yorktown. Em comparação com os porta-aviões japoneses, o Yorktown estava mais bem preparado para o ataque e lançou rapidamente os seus caças para interceptar os aviões inimigos.
Muitos dos aviões japoneses foram abatidos, e embora o Yorktown tenha sido repetidamente atingido por bombas, os incêndios foram controlados e o navio continuou a lançar mais aviões de combate. Enquanto uma segunda vaga de bombardeiros japoneses se dirigia para o porta-aviões americano, o contra-almirante Spruance lançou um ataque final à frota japonesa, com 40 bombardeiros de mergulho. No espaço de 1 hora, encontraram o último porta-aviões japonês, e apesar das tentativas desesperadas de o defender, os aviões americanos desferiram um golpe mortal, que o deixou em chamas e a afundar-se. No final do dia, era evidente que a missão de Yamamoto tinha falhado redondamente, e com as baixas a aumentarem e cada vez mais aviões a serem perdidos para o inimigo, não teria outra alternativa senão cancelar a invasão de Midway. 4 porta-aviões japoneses tinham sido destruídos e a sua perda teria graves consequências para a Marinha Imperial, fazendo pender a balança do poder firmemente a favor da América. No entanto, houve perdas pesadas de ambos os lados, e o Yorktown, o navio almirante da Task Force 17 de Fletcher, que tinha sido tão importante no Mar de Coral e em Midway, não sobreviveria para ver outra batalha. Depois de ter sido atingido por torpedos, a tripulação foi forçada a abandonar o navio com receio de que este se virasse e, após um último golpe mortal de um submarino japonês, o Yorktown afundou-se a 7 de junho. Os americanos tinham sofrido pouco mais de 300 baixas na Batalha de Midway, mas os japoneses tinham perdido muito mais, com mais de 2.000 homens mortos, e havia poucas dúvidas de que os americanos tinham obtido uma vitória esmagadora. Enquanto os fuzileiros e marinheiros norte-americanos feridos eram tratados e os sobreviventes trazidos para um local seguro, o presidente Roosevelt felicitava aqueles que tinham lutado corajosamente contra o inimigo, claramente aliviado pelo fato de a Batalha de Midway ter impedido o avanço dos japoneses. Mas, muito a norte, a ameaça do Império do Oriente ainda não tinha terminado. As forças japonesas que se dirigiam para as Ilhas Aleutas teriam mais sucesso do que a frota de Nagumo em Midway. E, nos dias 3 e 4 de junho, os seus porta-aviões lançaram ataques aéreos contra 2 bases militares na ilha de Unalaska. Devido ao mau tempo, os aviões não causaram tantos danos como se esperava, mas nos dias 6 e 7 de junho, os japoneses desembarcaram na ilha de Kiska e na ilha de Attu, e rapidamente estabeleceram bases. Este facto colocou os japoneses perigosamente perto do território americano, e com o receio de que pudessem ser lançados ataques na costa ocidental da América, foram tomadas todas as precauções para a defesa do continente. Embora uma vitória retumbante tivesse sido obtida em Midway, era claro que a guerra contra o Japão estava longe de terminar, e os meses que se seguiram revelariam o quão difícil seria a batalha contra o Império do Sol Nascente. Desde o terreno gelado das Ilhas Aleutas até as selvas sufocantes da Nova Guiné e das Ilhas Salomão, as batalhas mais duras da história da Segunda Guerra Mundial ainda estavam por travar, e o conflito do Pacífico estava apenas a começar.